Mas o dogma da Imaculada Conceição, ele foi proclamado só na virada do século XIX para o século XX, Papa Pio IX, ele proclamou esse dogma, que a Santíssima Virgem ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Mas Portugal, em séculos, 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 essa devoção à Nossa Senhora da Conceição foi cultivada. E os reis de Portugal, eles não usavam a coroa porque consideravam que a coroa pertencia a Nossa Senhora da Conceição. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Dádiva Cast. Eu sou o Mário, estou aqui. Ana Lúcia. E hoje nós vamos entrevistar aqui, conversar com uma pessoa muito especial. É o Gustavo. Ele é professor de Filosofia, História e Latim, pós-graduado em Educação Clássica. Ele é da Ordem Terceira dos Arautos do Evangelho, marido da Érica. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Professor da Escola dos Nossos Filhos. E é com muita satisfação, com muita alegria que a gente te recebe aqui. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ana, Mário, a alegria é toda minha. Já admiro de longa data o Dádiva e para mim estar aqui realmente é uma dádiva, né? Coisa boa, muito bom. E iniciando, Gustavo, conta pra gente aqui, você já veio de um berço católico, já nasceu católico, família católica, como foi o início de tudo? Família católica. Mas houve um momento da minha vida em que eu me aproximei de maneira mais intensa da igreja. Então, por volta dos meus 10 anos de idade, como é de costume, eu fui matriculado na catequese, paróquia Santa Mônica, no bairro Santa Mônica. E ao final da catequese eu recebi um convite para ser coroinha na paróquia. E como a paróquia era muito perto de casa, eu tive essa oportunidade de viver o cotidiano mesmo de uma vida paroquial. Então, de segunda a segunda, eu estava ali nas celebrações, nas atividades da paróquia, preparação de Semana Santa. E isso me deu também a oportunidade de conhecer vários movimentos, várias pastorais. E na época, já com os meus 13, 14 anos, eu me identifiquei muito com o grupo de oração que existia ali na paróquia. E eu considero esse, para mim, a entrada no grupo de oração, um momento de que os meus laços com a igreja se estreitaram um pouco mais. E foi nesse ambiente da igreja que eu vivi a minha juventude. Mais tarde, já com os meus 18 anos, eu conheci a minha esposa. Eu falo que eu conheci a minha esposa no lugar mais propício mesmo para se arrumar um casamento. E curioso também, porque eu conheci a Érica na fila da confissão da Boa Viagem. Então, assim, é curioso porque é o único testemunho que eu conheço de alguém que conheceu o cônjuge na fila da confissão, é o meu testemunho. E propício também porque, quer dizer, já sabe que é uma pessoa que teme a Deus, já sabe que é uma pessoa que tem consciência dos seus erros, das suas falhas, e que está buscando melhorar. Então, foi o lugar perfeito, né, para arrumar uma esposa. Fila da confissão da Boa Viagem. Fica a dica aí para quem está assistindo a gente agora, não é? E já em 2022 nos casamos, graças a Deus. Hoje, Érica é enfermeira de formação, mas hoje nós trilhamos juntos um caminho na educação. Érica teve assim um papel muito forte nesse meu, eu já tinha desde muito cedo, desde a minha adolescência, um interesse pela história, mas a Érica foi realmente decisiva para me ajudar a me definir mesmo enquanto professor, a compreender que eu tinha uma vocação realmente para a atividade de lecionar, para a atividade docente. Então eu devo muito à minha esposa, graças a Deus. E hoje eu me sinto muito realizado enquanto professor, sabe? Aquilo que eu faço ali no colégio, que vocês veem, a atividade que eu exerço já também há algum tempo com alunos de aula particular, em outros colégios também que eu já exerci, eu me sinto realmente muito realizado. Isso é vocação, né? Vocação é algo que nos custa, nos exige sacrifícios, nos exige renúncias,
mas que também nos dá um prazer, uma alegria tão intensa, né? E eu me acho realmente realizado na vocação docente, na vocação de professor. Olha que legal. Não, e era uma das minhas questões, assim, de onde surgiu, assim, eu quero viver disso. Porque nós que estamos na igreja, a gente tem hábito, eu, por exemplo, desde cedo, tô na igreja, mas em nenhum momento eu pensei, vamos estudar para viver disso. Onde que veio esse despertar para você, assim, na sua juventude? E como eu disse, desde muito cedo, eu tenho interesse pela história. Eu vim de uma família que, graças a Deus, a minha mãe, as minhas tias, sempre incutiram em mim esse interesse histórico, né? Então, nas conversas assim familiares, a lembrança de coisas do passado, de episódios históricos que a família, que os meus avós viveram, isso tudo povoou o imaginário da nossa família. Então, desde muito cedo, isso foi um interesse despertado em mim. Chega o final do ensino médio, aquilo que todos os jovens vivem, né? Aquela incompreensão do que é que eu vou escolher para cursar. E aí eu me defini pela história. Logo no início da faculdade, eu me sentia um pouco isolado, né? Naquele ambiente universitário que a gente sabe como que é, um ambiente bem materialista, principalmente nesses cursos das humanidades, cursos de licenciatura. Tive bons professores, mas a gente sabe que mesmo assim a interpretação marxista da história ela sempre fala mais alto e eu me sentia realmente bem isolado no meio que eu vivia ali. Então, numa ocasião, eu participei de uma palestra sobre educação de um professor. E, como eu disse, a minha esposa ela teve um papel fundamental na minha caminhada profissional também. Então, ela fazia parte da organização daquele evento e ela conseguiu que, por alguns breves instantes, eu tivesse contato com esse professor. E eu relatei para ele essas incompreensões que eu vivia, esse sentimento de isolamento, e que eu tinha um desejo muito intenso de entregar a minha profissão, entregar a minha formação para Deus, de alguma maneira usar a minha formação para servir a Deus, mas eu não sabia como. E não sabia, inclusive, como aproveitar da minha formação para isso, porque os livros, o material que eu tinha acesso, eu não me identificava com aquilo. Aquilo não dizia respeito a mim. E aí esse professor, ele falou assim comigo, olha, a igreja, você sabia que a igreja, ela tem um método educacional que ela recebeu da antiguidade, dos gregos, e ela aperfeiçoou esse método educacional? E que você pode dedicar a sua vida servindo a Deus na sua profissão, na profissão que você escolheu, com a sua formação, aplicando esse método educacional, que é a educação clássica. Ou seja, de fato a igreja ela recebeu a educação clássica dos gregos, aquele esforço através da luz, da razão que os gregos fizeram para chegar ao conhecimento da verdade. A igreja cristificou esse esforço, ela elevou esse esforço, unindo essa luz natural da razão com a luz sobrenatural da fé. Então isso para mim foi um divisor de águas, porque eu comecei a procurar material sobre a educação clássica e fui tendo contatos com autores clássicos e também, dentro da perspectiva histórica, autores que oferecessem uma narrativa histórica que eu me identificasse. E que é a verdade. É a verdade. Não é algo ideológico, porque a ideologia, quando nós aderimos a uma ideologia, nós cerramos os nossos olhos para enxergar a verdade. Então, em nome da minha ideologia, eu fecho de fato, né, os meus olhos, eu não quero ver o que é que está certo, o que é que está errado, aquilo que pode contradizer o que eu acredito.
E a igreja, ela, pelo contrário, a igreja é serva da verdade. A igreja é serva da verdade. A igreja não quer fechar os seus olhos para os erros, inclusive, dos seus filhos. Então comecei a partir disso a ter acesso a autores, a historiadores, a escolas históricas, às quais eu me identificava. Mais tarde veio também o interesse pela filosofia e já há um pouco mais assim de 2 anos o interesse também mais intenso pelo latim. E de fato o professor, dentro da perspectiva católica que nós vivemos, essa é a profissão que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu exercer, né? De fato, ele foi carpinteiro junto com São José durante aqueles 30 anos que ele viveu na casa de Nazaré, mas nos seus 3 últimos anos de vida, qual foi a atividade que nosso Senhor exerceu? De mestre, professor. Ele ensinava. Então, olha que responsabilidade, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. É uma responsabilidade muito grande exercer a profissão que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu exercer. Então, de fato, o mestre, dentro da perspectiva da educação clássica, dentro dessa tradição que a igreja recebeu dos gregos e elevou na Idade Média à condição de realmente uma atividade exercida por vários santos, né? Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Agostinho ainda antes. Vários santos exerceram essa atividade. Muito mais do que alguém que transmite, ou melhor, despeja conteúdo para um aluno, alguém que faz uma doutrinação ideológica, que faz uma propaganda política, ou que quer simplesmente preparar funcionários para o mercado de trabalho. O mestre, dentro dessa perspectiva da educação clássica, ele quer ser um pai para os seus alunos. Um pai que se preocupa integralmente, corpo, mente e espírito. O Evangelho não diz que nosso Senhor Jesus Cristo ele crescia enquanto criança em estatura, sabedoria e graça. Essas são as 3 dimensões da vida humana. A dimensão corpórea, a estatura, a dimensão intelectual, mente, sabedoria, e a dimensão espiritual, a graça. O mestre, dentro dessa perspectiva da educação clássica, ele se preocupa com o seu discípulo, com o seu aluno, integralmente, em todos esses 3 aspectos que compõem a vida humana. Então, ele realmente não é um despejador de conteúdo. É um pai. E, de fato, como eu disse no início, o exercício dessa vocação, quem sabe talvez, né, alguém que nos assista agora, é uma profissão de fato que no Brasil é muito desvalorizada. Hoje os cursos de licenciatura eles são muito pouco procurados, mas é uma vocação que quem foi chamado por ela se dedica. Eu não digo que eu ainda dou o meu 100%, ainda tenho muito a me entregar a Deus nessa vocação, mas quem se dedica, o padre Sertiandi diz no seu livro A Vida Intelectual, é um livro direcionado a jovens que querem se iniciar nessa atividade da vida de estudos realmente, e quem sabe um dia exercer a profissão de mestre. Ele diz, né, é uma vocação que compensa e compensa bem. Talvez para muitos que nos assistem, financeiramente, pensam em fazer carreira, em empreender. De fato, no Brasil é uma carreira que ainda tem a melhorar muito, mas do ponto de vista da entrega, do serviço a Deus. E é isso que nós vivemos lá no Colégio Veracruz, né? Vocês são testemunhas disso, já entrevistaram aqui o professor Rodrigo. Graças a Deus, nós somos um time que realmente entende isso não somente como uma profissão. Claro, de fato, é a nossa profissão e exige profissionalismo, mas é, antes de tudo, uma entrega a Deus. E é um caminho para a eternidade, né? Não é só a busca por aqui. Na verdade, a recompensa talvez aqui não seja tão satisfatória, mas os frutos eternos são infinitos. Eu tenho bastante convicção disso, que apesar de não ser valorizado
financeiramente, vamos dizer assim, na nossa realidade, mas é gratificante para você ver as crianças do futuro com uma nova perspectiva. E quando você ficou falando, eu fiquei pensando, quando que você teve esse discernimento entre a história marxista e a história como ela é? Então, isso é muito interessante, porque já desde que eu comecei a minha caminhada na igreja, é a questão da vocação realmente, né? Eu sempre tive o interesse por essa linha intelectual, em conhecer a doutrina da igreja, em conhecer as sagradas escrituras e comentaristas, pregadores que também fossem por essa linha. Então, alguns, por exemplo, o professor Felipe Aquino, lá no início da minha caminhada, que diferença, eu vi até aqui, tem um livro, né, do professor Felipe Aquino, de história, Riquezas da Igreja. Foi alguém que exerceu realmente um papel muito forte na minha formação lá nos meus primeiros anos de caminhada na igreja, ainda no grupo de oração. E eu já comecei a entender o que era certo, o que era errado. A igreja, ela diz que, pelo Divino Espírito Santo, os fiéis, eles recebem a graça do sensus fidei, né? É uma sensibilidade para rejeitar aquilo que não faz parte do depósito da fé e abraçar aquilo que é genuinamente católico. Então, a única explicação que eu tenho a dar a isso é o Divino Espírito Santo, realmente, sensus fidei, que falou mais alto, e me ajudou a fazer essa opção, a rejeitar aquelas coisas. Eu já entrei na época na faculdade sabendo qual era a narrativa marxista, já conhecia isso tudo. E não é só a narrativa marxista, existem outras narrativas também que são materialistas, que excluem Deus. Vejam só, o que é a história se não o desenrolar da providência na vida das pessoas, na vida da humanidade, na vida dos vários povos que nos antecederam nos séculos? É isso, a história é a ação da providência na vida das pessoas. Então, para mim, já não fazia sentido uma história, uma narrativa histórica que não contemplasse Deus, que excluísse a ação de Deus. Muito bom. E assim, enquanto eu estava falando da sua questão de estudos e tudo mais, e como professor, né? Do livro do Padre Sertilantes, eu fiquei pensando assim, o fato da pessoa se dedicar ao intelectual, mesmo que isso não te traga valor financeiro, porque infelizmente, é o que você falou, a profissão ainda não tem o valor que deveria ter, pessoalmente, te traz muito mais do que, acredito, qualquer outra profissão. Porque o fato de você mergulhar na vida intelectual, né, na busca pelo conhecimento, te abre a sua visão para o mundo, né? A gente começa a perceber o mundo de uma maneira completamente diferente do que aquilo que a gente aprendeu nas escolas. Porque na escola, no normal, o que você aprende ali nas escolas da nossa época, né? Que hoje, graças a Deus, temos escolas diferentes. Mas as escolas, eu estudei a vida inteira escola pública. Estudei no de Angélica, depois no Três Poderes, até ir para a faculdade. Então, o que a gente aprendia nas escolas você tem que escolher sua profissão, porque você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que ganhar dinheiro. E você aprendia o básico para passar no vestibular. Você não precisava saber nada mais do que isso. Ninguém estava preocupado em conhecer alguma coisa. Estava preocupado em passar na prova só. Tanto é que a gente estudava só na véspera da prova. Que era para ficar bem fresquinho, para você fazer. Passou a prova, você já esquecia tudo que você fez. E hoje nós já temos, inclusive, estudos que demonstram que o estudar na véspera da prova te ajuda realmente a fazer a prova. E só. Mas depois, aquele conhecimento, ele se esvai. Exatamente. Então, tem muito aluno que vai bem na prova, passa de ano, conquista muitos pontos, mas não desenvolveu a sua inteligência. A escola, ela deveria, e é isso que nós buscamos lá no colégio, a escola, ela deveria auxiliar o aluno a desenvolver a sua inteligência.
Exatamente. Se o aluno desenvolve a sua inteligência, ele vai passar de ano, ele vai bem em todas as provas. Certamente no futuro ele vai ser um bom profissional, vai fazer um bom vestibular, mas o objetivo, acima de qualquer coisa, foi desenvolver a minha inteligência, glorificar a Deus através do desenvolvimento da minha inteligência. Exatamente. Vejam que na ordem da criação terrestre, o ser humano foi a única criatura que Deus deu a inteligência. Ele não deu inteligência aos minerais, não deu inteligência aos vegetais, nem aos animais, só ao ser humano. Quando eu recebo um presente ou quando eu dou um presente para alguém, eu quero que a pessoa goste daquele presente, eu quero que a pessoa use, que a pessoa aproveite aquele presente. Então Deus nos deu esse presente e o que Ele mais quer é que nós desenvolvamos esse presente que Ele nos deu, que é a inteligência. Esse deveria ser o papel da escola. A educação clássica, iniciada pelos gregos na antiguidade, a igreja mais tarde recebe isso, aperfeiçoou, tem essa missão. Fazer com que o estudante glorifique a Deus através desse desenvolvimento da inteligência. Muito bom. E assim, entrando agora dentro do tema que a gente tá pensando, que nós pensamos aqui pro nosso episódio de hoje, né? A gente está chegando próximo já, né? Faltam aí pouco mais de 2 meses no dia do descobrimento do Brasil. Pensar nessa história do Brasil mesmo, né? Você como professor de história, eu também sou apaixonado com a história e venho estudando cada vez mais, lendo cada vez mais sobre. E a gente começa a perceber, quando a gente começa a estudar e ler conteúdos fiéis à história de verdade, não os conteúdos que a gente aprendeu na nossa escola, né? Porque o que a gente aprendeu na nossa escola é que esse país foi formado por todos aqueles que não prestavam de Portugal, foram jogados aqui, vieram aqui para trocar espelho por ouro, né? E subjugar os índios. Agora está sendo questionado, inclusive, o termo descobrimento, né? O Exatamente. próprio termo descobrimento vem sendo questionado. Exato. E aí, assim, queria que você começasse, como é que fala, contextualizasse tudo desde o início, para a gente entender, né, principalmente o povo que está nos assistindo hoje, que esse país, ele foi uma dádiva, literalmente uma dádiva, né? Deus sonhou esse país. Ele foi uma promessa dada lá atrás, né? Então, assim, desvendar isso para o nosso público e para a gente também, né, dentro das dúvidas que a gente vai acabar levantando aqui também, como que tudo começou ali? Inclusive da palavra descobrimento, por que que tá em desuso, né? Sim, sim. E por isso, é por aí mesmo que eu gostaria de começar, porque descobrimento. Dizem que não foi descobrimento porque já existiam povos que aqui viviam. Então, foi uma invasão. Ora, se eu nunca vim aqui nesse estúdio e hoje vim pela primeira vez, não foi um descobrimento? Por Claro. mais que outras pessoas já tenham vindo aqui, para mim foi um descobrimento. Eu descobri que esse lugar existe, eu não conhecia esse estúdio. Uhum. Os povos que aqui viviam, nenhum daqueles povos tinha o senso de pertença à terra. Eram todos povos nômades ou seminômades. Um dia instalavam aqui a sua tribo, dali pouco tempo, quando os recursos naturais se esgotavam, migravam para outro lugar. Então eles não tinham senso de pertença, não tinham dimensão do tamanho da terra. Senso de fronteira, então, isso obviamente só veio depois. As fronteiras foram instaladas pelos europeus. Então, não foi uma invasão. Não foi uma invasão. Porque o elemento português, quando chega no Brasil, trocou ouro por espelho, por pente. Primeiro que o ouro só foi encontrado no Brasil muito tempo depois. Justamente na região de São Paulo e Minas Gerais. E aquela primeira troca, nós vamos chegar lá, aquela primeira troca, ora, espelho, pente, para o indígena que nunca tinha tido contato com isso, não era algo valioso, não?
não era algo valioso. Claro que Ele sim. nunca tinha tido contato com isso, era uma tecnologia vinda de fora. Então, de fato, o Brasil foi descoberto. Foi descoberto e essa história começa muito antes do dia 22 de abril de 1500. Quando nós vamos analisar a biografia de qualquer pessoa, nós vamos aos seus antepassados, não é? Sim. Sim. O Brasil não é diferente. O nosso país, a nossa pátria, quando nós vamos analisar a sua gênese, nós temos que ir à mãe do Brasil, que é Portugal. Brasil tem uma mãe, é Portugal. Eu fico tão triste, sabe? Quando eu vejo que Portugal é pintada em tintas tão feias para os alunos, para as pessoas no geral, documentários, reportagens na televisão. Realmente, Portugal é colocada realmente como uma pátria tirana. Sim. Nós vamos ver que, mesmo quando a independência do Brasil foi feita, não foi pela tirania de todos os portugueses, mas por um grupo pequeno de revolucionários que haviam tomado poder em Portugal. A gente chega lá até o final do podcast. Então, Portugal, ali a Península Ibérica, onde hoje está aquela região, onde hoje está Portugal e Espanha, por 700 anos esteve ocupada, aí sim invadida, pelos muçulmanos. Aqueles povos que migraram do norte da África para a Europa, atravessaram para a Península Ibérica e tomaram toda aquela região, onde antes estavam instalados reinos católicos, reinos de origem bárbara, todos de matriz católica. Então, os católicos, os cristãos, tiveram de se refugiar no norte da Península Ibérica, numa região conhecida como Astúrias. E a opressão dos muçulmanos sobre os católicos era muito pesada, porque existia toda aquela obrigação com que os católicos ou se convertessem a uma religião a qual eles não se identificavam, era uma religião que não compreendiam como sendo a religião verdadeira, a religião instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, e quando não eram obrigados a se converterem a essa religião, a eles eram impostos altas cargas tributárias. Então, cada vez mais, os católicos foram sendo empurrados para o norte da Península Ibérica. Então, imaginem que não era só uma disputa por terra. Antes de tudo, era uma disputa pela verdade. Nós falávamos aqui agora. Esse interesse pela verdade, como a igreja, todo o processo educacional levado a cabo pela igreja nesses 2000 anos, o que é que está no centro? A verdade. Então era uma disputa pela verdade. Os filhos dos católicos, muitas vezes, sendo levados às madrastas, né, as chamadas escolas islâmicas, porque numa determinada região ali havia se instalado um califado, uma espécie de governo, e as crianças, às vezes obrigadas a frequentarem esses ambientes. Ou seja, a salvação daquelas pessoas, a salvação das famílias daquelas pessoas, tudo isso em jogo. Não era só uma disputa por território ou uma disputa por riqueza. Então, os católicos sendo cada vez mais empurrados para o norte, até que Dom Pelayo era um conde responsável, era o conde governante das Astúrias, ele disse um basta. Que bonito isso, né? Hoje eu vejo os católicos diante de tantas situações da sociedade contemporânea com um discurso pessimista, um discurso de derrota, que dizem às vezes assim: eu me preocupo com a salvação da minha família. Eu rezo, preocupo com a minha salvação e com a salvação da minha família. O resto que se lasque. E não foi isso que os heróis que nos antecederam na história pensaram. Dom Pelayo, seus companheiros, toda a nobreza católica podiam pensar cada um na sua própria família, na sua salvação individual, mas não desembainharam a espada
e foram reconquistar a Península Ibérica, para o bem não só das famílias deles, mas por todas as famílias católicas que viviam naquela região, que viviam na Península Ibérica. Então esse processo de luta pelo controle da Península Ibérica foi um processo que durou 700 anos. Nós chamamos esse processo de reconquista. Era um território que pertencia aos católicos, foi invadido e os católicos reconquistaram. Desse processo surge, portanto, o Reino de Portugal e outros 4 reinos, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Mais tarde, esses 4 reinos dão origem ao Reino de Portugal. Então, já no século XI, XII, começam a acontecer batalhas decisivas para a fundação de Portugal. Houve um príncipe chamado Dom Afonso Henriques, nas vésperas da Batalha de Ourique, ele reúne os seus soldados para uma vigília. E são várias as crônicas, fontes primárias daquele tempo, que nos relatam isso. Na véspera da batalha, ele reúne os seus soldados para uma vigília. Que bonito, né? Podiam ali pensar no descanso, no treinamento físico, tudo isso é importante. Estratégia, né? Estratégias militares, toda a inteligência que compõe uma guerra, que compõe uma batalha, mas priorizaram a oração, o contato com Deus, a graça divina. Então, de fato, se reuniram para uma vigília, se confessaram todos, receberam a comunhão e, na ação de graças, Dom Afonso Henriques teve uma visão. Apareceu a ele ninguém mais, ninguém menos do que nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando as suas 5 chagas, e é por isso que até hoje a bandeira de Portugal, no seu brasão, existem 5 conjuntos de 5 pontinhos que representam as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram apresentadas a Dom Afonso Henriques. E aquele que é o rei do céu e da terra disse a Dom Afonso que queria, com aquela batalha, dar a vitória aos católicos e ali fundar um reino que, a partir do qual outros povos, outras nações teriam a oportunidade de conhecer a fé católica, de conhecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, no dia seguinte, os católicos vencem a Batalha de Ourique e Dom Afonso Henriques é aclamado como o rei de Portugal. Assim nasce Portugal. Veja só, né? Que havia um desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado um dia antes, de fundar um reino pelo qual outros povos pudessem conhecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa batalha a gente está falando de uma diferença enorme de soldados, né? Parece que o exército de Dom Afonso Henriques era um exército pequeno e o Exército pequeno em comparação com as tropas islâmicas, sim. Que era um negócio, pelo menos onde eu li, eu nem me recordo bem, mas sei que essa era uma diferença bem grande mesmo, assim. Eles eram milhares de soldados, enquanto o exército de Dom Afonso era um exército bem menor. Isso aconteceu em vários momentos da história, né? Por exemplo, Batalha de Lepanto também, quando os muçulmanos estavam para invadir a Europa, São Pio V convoca toda a cristandade para rezar o rosário e a Santa Aliança vai para o oceano, para o meio do mar, para lutar contra as tropas inimigas, que eram muito mais numerosas, mas pelo poder do rosário, os católicos vencem. Depois nós vamos ver aqui também, dentro do Brasil, Batalha de Guararapes. Aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, nós tivemos o dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Por que São Sebastião é o padroeiro do Rio de Janeiro? Quando os protestantes franceses invadiram o Rio de Janeiro e eram muito mais numerosos do que os católicos, no dia 20 de janeiro, invocaram a São Sebastião e ele desceu do céu para lutar ao lado dos católicos. Na própria Reconquista,
muitas vezes, São Tiago Maior, o apóstolo, foi invocado pelos católicos. Por quê? Quem evangelizou a Península Ibérica foi São Tiago. São Tiago, por isso, inclusive, hoje ele está sepultado na Espanha. Ele não morreu na Espanha, mas na Idade Média levaram os restos mortais dele. Então hoje o santuário famoso, né, Santiago de Compostela, porque é São Tiago que evangelizou a Península Ibérica. Logo que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, os apóstolos foram enviados e ele foi o responsável por evangelizar aquela região e, portanto, sempre foi considerado o padroeiro daquela região. Até hoje é o padroeiro da Espanha. E durante as batalhas de reconquista, São Tiago era invocado e ele descia dos céus e lutava ao lado das tropas católicas. Até hoje na Espanha, isso é meio politicamente incorreto, né? Mas os espanhóis chamam São Tiago de Santiago Matamoros. Eu não sabia. Então isso aconteceu na Batalha de Ouriques, de fato, e foi assim que o Reino de Portugal foi fundado. Nossa, Muito legal. incrível isso. E eles e nessa promessa, vamos dizer assim, né, de Jesus do Afonso Henriques, será fundado esse reinado de Portugal, né, onde outros povos virão a conhecer o nome de Jesus. A Santa Fé Católica, Exatamente. o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E foram eles que chegaram até aqui. E de fato, né, porque nós podemos perceber, como você mesmo havia dito no início do podcast, que Deus sonhou com o Brasil. Isso já estava nos desígnios de Deus, que essa nação seria fundada sob o signo da cruz, sob o estandarte dos cavaleiros da Ordem de Cristo. Não sei se sabem também, né? Pedro Álvares Cabral era grão-mestre, ou seja, era o líder da Ordem de Cristo. O que era a Ordem de Cristo? Já durante as cruzadas foram batalhas semelhantes àquelas que aconteceram na Península Ibérica, no entanto, se deram principalmente no Oriente Médio, também para retomar os territórios cristãos, principalmente os lugares santos, a cidade santa de Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. E percebeu-se a necessidade de que fosse fundada uma ordem de monges que combatessem não somente os inimigos de Deus espalhados pelos ares, ou seja, os demônios, como fazem todos os outros monges, mas que combatessem também os inimigos da carne, os inimigos da santa religião católica. Porque os cruzados iam para o Oriente Médio, defendiam lá o nome de Cristo, recuperavam os lugares sagrados e voltavam para a Europa. Aí quando voltavam para a Europa, aqueles lugares ficavam desprotegidos. Então eram necessários monges que ali vivessem e pudessem defender aquela terra. Foi fundada, portanto, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários, famosos Templários. Um dia nós podemos nos deter mais profundamente sobre esse assunto, mas fato é que os Templários, eles exerciam essa função. Eram monges que lutavam no campo espiritual, com as suas orações, com as suas preces, com as suas penitências, mas também lutavam no plano material contra os inimigos da igreja. Defendiam os lugares santos, protegiam os peregrinos que queriam ir da Europa até o Oriente Médio, até Jerusalém. Sabem que foi assim que foi inventado o sistema bancário, né? A pessoa, para atravessar da Europa até Jerusalém, com os seus bens, era algo perigosíssimo. Então, existiam assaltos, existiam riscos de acidentes. Então, a pessoa na Europa depositava os seus bens na casa dos templários e fazia a viagem com uma espécie de recibo. Quando ela chegava em Jerusalém, quando ela chegava na Terra Santa, ela sacava aquele valor que no recibo estava registrado. Assim surgiu o sistema bancário. Outra casa dos templários. A igreja, até isso, né? Até isso. A igreja inventou as universidades, a igreja inventou o sistema bancário.
E a igreja é inimiga da razão, é inimiga do progresso. Tá aqui para destruir tudo. A nossa civilização foi construída pela igreja. Sim. Foi construída pela igreja. Então, os templários, eles foram perseguidos por um rei da França, o rei Filipe o Belo, Filipe IV, que, por uma série de motivos, a França, naquele momento, estava endividada, os templários, principalmente através dessa atividade bancária, a ordem se enriqueceu bastante. Então, o rei Filipe IV desejava que os bens da ordem dos templários fosse absorvida pelo Estado francês. E aí ele tramou uma conspiração. A ordem dos templários foi extinta no mundo inteiro, com exceção de Portugal. Em Portugal, esta ordem permaneceu existindo por pedido do rei de Portugal ao Papa, e o Papa fez algumas exigências. Graças a essa perseguição que a França vinha empreendendo contra os templários, ela podia permanecer existindo em Portugal, mas era necessário que ela trocasse de nome, trocasse de símbolos. Então, em Portugal, a ordem dos templários passou a se chamar Ordem de Cristo. E Pedro Álvares Cabral, ou seja, o descobridor do Brasil, era o grão-mestre da Ordem de Cristo. Os seus companheiros naquela navegação, naquela abençoada navegação, eram também pertencentes, membros dessa ordem. Ou seja, nós fomos descobertos por guerreiros, por heróis da Santa Igreja, pelos templários, por aqueles que defenderam, obviamente, aquelas pessoas, Pedro Álvares Cabral e os seus companheiros, eles não estiveram nas cruzadas, Sim. mas eles sucederam dentro dessa instituição aqueles heróis que no passado deram a vida, deram sangue pela igreja. Sabe qual que era o quarto voto que os templários faziam, Mário e Ana? Não. Toda ordem religiosa faz 3 votos, né? Pobreza, obediência e castidade. Sim. Os templários faziam um quarto voto, que era jamais recuar em campo de batalha. Olha, isso eu não sabia. Eram os 3 mais esse. 3 mais esse. Por isso, Olha. eles eram o terror das tropas inimigas. Porque todo exército, quando começa a perder, recua. Sim. Os templários, quando entravam, era para matar ou para morrer. Então, quando eles viam os inimigos, eles avançavam como leões, sabendo que a morte poderia estar a um passo de distância, mas caso morressem ali também, martírio, céu direto. Exatamente. Então veja a fibra que formou os homens que descobriram o nosso país. Né? E Pedro Álvares Cabral, apesar dele não ter participado das cruzadas, ele carrega o espírito dos templários. Carrega o Porque espírito ele vem dos dentro templários, daquela mesma daquela ordem. instituição, aquele carisma. Exatamente. Eu tive a graça de rezar agora em janeiro do ano passado, diante dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral. Ah, é mesmo? Sim, Lá em Portugal? Sim. Não, aqui no Brasil. Aqui? Ah, ele tá aqui? No né? Rio de Janeiro existe uma urna no Rio de Janeiro, debaixo da basílica, não é uma basílica, é a antiga sé do Rio de Janeiro, Igreja Nossa Senhora do Carmo, que foi a catedral durante o Império do Brasil, até a construção da atual Catedral do Rio. E existe uma cripta debaixo dessa igreja, e lá tem uma urna com os restos mortais de Pedro Álvares Cabral. Olha, que legal. Não sabia. É. Mas é fácil? Quase ninguém sabe disso. Mas quem quiser ir, é fácil acesso? Não é ou fácil tem- acesso. Não é fácil acesso. Nossa, ele tem acesso Não. privilegiado. Eu tive uma graça, realmente. O pároco foi muito gentil conosco quando soube que eu era professor de história. Me levou para conhecer a igreja. E aí, entre os vários lugares, vários cômodos que a igreja tem ali, por exemplo, existe um cadeiral que Dom João VI, no século XIX, rezava na Semana Santa. Uma espécie assim de capela interna. Uhum. E o padre nos levou para conhecer todos esses lugares. E entre as várias surpresas que eu tive contato ali, uma delas foi a urna de Pedro Álvares Cabral, debaixo da Igreja do Carmo, antiga sé do Rio de Janeiro. A Igreja do Carmo é em qual bairro lá? Fica no centro do Rio de Janeiro.
Olha lá vai ele bater lá, quem sabe, Quem né? sabe esse padre me vê. Oh, vem cá pra te mostrar um negócio. Me tira uma curiosidade. Fala-se muito sobre o descobrimento, se eles saíram com a intenção de ir para a Índia ou não. Sim. Qual que é a realidade disso? De fato, já existia, desde a Idade Média, lendas de que além mar existiam novas terras que ainda não haviam sido exploradas pelo homem europeu. E essas lendas eram acompanhadas de muita fantasia, né? Depois do que nós conhecemos do mar, está o inferno, está o paraíso, está o purgatório, existem monstros marinhos. E São Brandão, foi um santo que viveu na Idade Média, ele contava que depois de ter navegado, ele chegou a uma ilha de nome Brasil. Então isso povoava o imaginário dos homens medievais. Rio de Janeiro novamente. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, ela contém inscrições fenícias. E quando os portugueses aqui chegaram, essas inscrições já estavam lá. Então isso demonstra que outros povos ao longo da história puderam navegar até o Brasil. Porque os indígenas, a tese mais aceita é que eles chegaram atravessando o Estreito de Bering, lá na América do Norte, passaram da Europa para a América do Norte e depois desceram até chegar à América do Sul. Aqui nós temos em Minas Gerais o fóssil humano mais antigo, né? O fóssil da Luzia, que foi descoberto em Lagoa Santa. Mas tudo indica que outros povos também estiveram na América do Sul. Então lá na Pedra da Gávea é possível ver essas inscrições fenícias. É uma coisa misteriosa. Os arqueólogos ainda não foram capazes de desvendar esse mistério. Eles falam que São Tomé também teve São aqui. Tomé esteve aqui, sim, sim. Até hoje na Bahia existe a pegada de São Tomé, o apóstolo, quando ele veio evangelizar os índios. Como eu disse, os apóstolos todos foram enviados para o mundo inteiro. Quando os portugueses aqui chegaram e começaram a falar de Jesus Cristo, eles disseram, olha, os nossos antepassados disseram que um homem chamado Tomé, Zumé, um tal de Zumé, esteve aqui e pregou sobre Jesus Cristo, sobre a religião de vocês, sobre os sacramentos. Eu li que eles falam que quando os índios viram a cruz, né, nas caravelas, que eles viram a cruz nas caravelas, eles identificaram de São Tomé, ter falado da cruz, sobre esse símbolo não me é estranho, eu já ouvi falar. Aquele símbolo que lá estava, a vela branca com uma cruz vermelha, era o símbolo da ordem de Cristo, justamente. Exato. Então, sobre o que a Ana perguntou, discute-se muito isso. Se a intenção era chegar à Índia ou sabiam que aqui no Brasil, se aqui na América existiam novas terras. Em 1492, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Então, alguma desconfiança de que não somente aquele território descoberto por Colombo existia, mas que poderia existirem outras terras ainda, para além daquela. Cristóvão Colombo chegou onde hoje é a América Central, Cuba. Então já existia essa desconfiança, mas as coisas precisavam ser feitas de maneira que não despertasse o interesse de outras nações europeias também. Pense que naquele momento a Espanha também estava interessada em expandir os seus domínios. Foi necessário que o Papa propusesse o Tratado de Tordesilhas, porque Portugal e Espanha começaram a expandir os seus domínios. Essa expansão ela tinha um fim comercial. Eles desejavam sim que os produtos que eram adquiridos na Índia pudessem chegar mais rapidamente em Portugal. Então, essas expansões marítimas tinham interesse de encontrar rotas que fossem mais fáceis para a Índia. Tinha o interesse econômico de se encontrar ouro, prata, pedras preciosas,
riquezas em geral, mas acima de tudo, está demonstrado na carta de Pero Vaz de Caminha, desejavam eles levar a religião católica a outros povos. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo deu aos portugueses essa missão. No ato de fundação daquela nação, nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu quero que este reino que será fundado amanhã leve o meu nome a tantos outros povos. Então, Portugal, nesse processo de expansão marítima, se entendia depositária de uma vocação missionária. Tanto é que em todas as caravelas portuguesas, onde quer que fossem, missionários católicos iam juntos. Os jesuítas chegaram até na China, até na Índia, no Japão, nas caravelas portuguesas. São Francisco Xavier, quem conhece um pouco da biografia de São Francisco Xavier, sabe que ele evangelizou lugares que para aquele tempo eram inimagináveis. Até um samurai foi evangelizado por São Francisco Xavier, foi levado para a Europa e se tornou sacerdote através das navegações portuguesas. Então, existia esse interesse missionário. A carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão das caravelas de Cabral, ele escreve essa carta relatando em primeira mão para o rei Dom Manuel o que é que se avistava naquelas terras. Ele diz: o melhor que o senhor pode fazer, a melhor riqueza, olha só que bonito, a melhor riqueza que o senhor pode extrair dessa terra é a salvação das pessoas que aqui já vivem. É a salvação desses povos, desses nativos que aqui já vivem. Então, quando dizem que a descoberta do Brasil tinha uma finalidade meramente econômica, é porque quem diz isso também tem uma visão muito apequenada das coisas, não acredita em ideal, não acredita em heroísmo, não acredita em valores. Isso diz muito sobre quem ensina dessa maneira. Sim. Que a vida da pessoa realmente só se resume ao elemento material. De fato, existia-se esse interesse econômico? Sim, com certeza. Mas não somente. Acima de tudo, estava esse interesse missionário. A carta de Pero Vaz de Caminha é uma fonte primária. O que é uma fonte primária? Eu posso aprender história através de filmes, eu posso aprender história através de livros escritos por historiadores, mas como eu tenho acesso assim mais confiável ao fato histórico? É através de algum registro de uma testemunha ocular. Ou de um objeto, por exemplo, um uniforme militar de um soldado que lutou na Segunda Guerra. Uma foto, uma né? foto, exatamente, uma fonte primária. Algo que fez parte do contexto que eu estou estudando. É muito útil. Filmes, livros, mas isso já são fontes secundárias. Que passam por uma interpretação, Passam por uma visão. interpretação, claro. Claro, as fontes primárias, elas também podem ser enviesadas. É diferente. Eu vou, daqui a 1000 anos, eu vou estudar o Brasil de 2026 e eu pego lá a carta, um diário de um católico, um diário de um comunista. Eles vão relatar coisas totalmente diferentes. Mas são fontes primárias. Sim. Então, existia-se esse interesse missionário. Existia-se esse interesse econômico, comercial. Esses interesses coexistiam. As coisas não podiam ser feitas tão às claras que despertasse a curiosidade dos outros reinos europeus. O Papa, sabendo que a Espanha também tinha esses mesmos interesses comerciais e missionários, propôs o Tratado de Tordesilhas. Era uma linha imaginária. Tudo que estivesse a oeste dessa linha e fosse descoberto seria posse da Espanha. Tudo que estivesse a leste desta linha imaginária seria, e que fosse descoberto depois desse tratado, seria de posse de Portugal. De fato, a maioria das pessoas que nos assiste agora deve já ter visto aquele mapa que mostra o que seria o Brasil se o Tratado de Tordesilhas fosse respeitado, né? Seria só a nossa costa. Mais tarde vieram os bandeirantes e expandiram a coisa, e o Brasil tomou as dimensões continentais que hoje tem. E o Tratado de Tordesilhas também, a linha imaginária ela era sobre o mar, depois arredaram para o lado, um negócio assim, não teve? Não, ela já era sobre, se nós pegarmos as coordenadas, ela já era sobre o continente.
Só que imagina, uma linha imaginária. Como é que, de fato, existiam métodos, existiam ferramentas para se medir essas coordenadas, mas eram muito rudimentares. Então imagina um bandeirante, que eram aqueles exploradores que cruzavam os sertões brasileiros em busca de pedras preciosas, no meio de todo aquele sufoco, no meio da selva, conseguir realmente traçar onde é que sim. Um é muito limite, difícil. Não, mas eu falo assim, é porque eu lembro que na época de escola, eu lembro do professor falando isso, que a princípio, quando eles começaram a negociar o tratado, todos eles vão dizer assim, a linha imaginária ela era sobre o mar. Tipo assim, o que estava ao oeste era todo o continente americano. É por isso Ficaria que para Espanha. E Portugal não, conseguiu arredar a linha um pouco mais para o lado. e E veja aí ele que já sabia que tinha, ele arredou para o lado porque sabia que tinha. veja que as pessoas falam assim, mas é injusto, né? Porque a maior parte da América, segundo o Tratado de Tordesilhas, estava a oeste da linha, não a Sim. leste. Mas existia ainda a África, porque Portugal colonizou grande parte ali da costa africana. Por exemplo, até hoje, né, o Moçambique se fala português, porque foi colonizado por Portugal. A China, a Índia, foram lugares que receberam colônias portuguesas, porque estava a leste da linha de Tordesilhas. Uhum. Então foi uma coisa justa para a época, em que pese não se sabia ao certo o que é que se existia onde hoje nós conhecemos como continente americano. Uhum. Então, saíram de Portugal oficialmente com a missão de chegarem à Índia, lá comprarem as especiarias, pela mesma rota que Vasco da Gama fez, que era contornando o continente africano, passando por baixo do continente africano, e depois voltarem para Portugal. Mas eu custo acreditar, por tudo aquilo que a gente tem de informação, de fontes, de registros daquele tempo, e pensar no espírito que animava aqueles homens, esse espírito missionário, aventureiro, que alguém realmente fosse enfrentar todos os perigos marítimos, com as lendas que povoavam o imaginário das pessoas na época, monstros, serpentes marinhas, as notícias de naufrágio. Dentro daquela comitiva mesmo, houveram navios que naufragaram. Não, imagina, atravessar o Oceano Atlântico com caravela. Não eram os navios que a gente tem Exato. hoje. Não, navios de hoje são um negócio... Exato. Aquilo ali não afunda. Né? Para afundar é muito difícil. Caravela... Exato. É muito mais meio fácil. de tempestades É. para ir atrás de um pedacinho de pano, para ir atrás de... E, assim, e o que me intriga, assim, me irrita. Isso fazia parte da missão também, mas não somente. Tanto é que depois de explorarem a Terra, Cabral, de fato, se retirou e foi à Índia terminar de cumprir a missão. Sim, Mas não era só isso. claro. Não, eu falo assim, que eu falo assim, porque vieram, e depois vieram só para pegar o ouro, e ele pegou o nosso ouro, levou o ouro todo para Portugal, vieram aqui roubar o nosso ouro. E eu fico pensando, gente, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, para conseguir extrair ouro, é muito caro e muito difícil. Porque às vezes a pessoa imagina que eles chegaram aqui, tinha aquele monte de barra de ouro limpinha, um empilhado em cima da outra, e falaram assim, vou vir aqui buscar o seu ouro e vou te dar um espelho. E o ouro não é assim que a gente encontra na natureza. Ô Mário, o ouro ele não foi encontrado nos primeiros anos da colonização. É até questionável, eu uso esse termo porque ele já está consagrado, mas é até questionável se o Brasil de fato era reconhecido como colônia em Portugal, porque não existe nenhum documento Justo. que o Brasil é citado como colônia. Ele é citado como Portugal de Alemar. Exatamente. É isso aí que eu quero chegar. O ouro ele foi descoberto décadas depois da descoberta. O ouro foi descoberto décadas depois que Cabral e seus companheiros chegaram ao Brasil. Tanto é que a base da economia inicialmente foi o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar. Não se falava em ouro inicialmente. Depois que os bandeirantes chegaram, onde hoje nós estamos, Minas Gerais, aí foi as várias minas, até por isso o nosso estado recebeu mais tarde esse nome, Minas
gerais, abundância de ouro, diamantes, pedras preciosas. Agora, o Brasil, ele era reconhecido como parte integrante de Portugal. Então, Portugal não estava roubando quando fazia essa exploração da terra, roubando ouro. Até porque quem vivia aqui, junto aos indígenas, eram portugueses também. E o Suas famílias as também. suas famílias, o quanto foi investido nessa terra? Nós estamos aqui pertinho, 2 horas de Ouro Preto. Olha o que fizeram ali em Ouro Preto, que os portugueses construíram a civilização. Por isso se questiona se realmente o Brasil era considerado uma colônia que tinha como fim simplesmente a exploração econômica. Porque o trabalho civilizatório, além de não se ter essa menção do Brasil como uma colônia de exploração em Portugal, o trabalho civilizatório, educacional, que foi feito aqui. Então, olha Ouro Preto. Tudo que foi construído ali no tempo colonial. Não só Ouro Preto, Salvador, tantas outras cidades do nosso país. Trabalho civilizatório incrível que foi feito ali. Então, tudo isso que era extraído não era para roubar, para sugar o Brasil. Não. De fato, aquilo que foi feito em Portugal, com o dinheiro extraído das minas, com o ouro extraído das minas brasileiras, mas também o que foi investido aqui no Brasil, porque o Brasil era considerado um pedacinho de Portugal além mar. Outra coisa que eu questiono: os portugueses roubaram o ouro nosso, não era nosso, porque eu não vivi naquele tempo. Seria um anacronismo. Sim, Um pecado histórico, né? Eu querer interpretar o passado claro. com os valores, com a visão da nossa sociedade contemporânea. Então me roubaram nada. Quem sabe, talvez até foram os meus antepassados que estavam explorando ali. Então quem acusa os portugueses de roubarem alguma coisa é muito provavelmente porque o povo brasileiro é fruto de miscigenação, que nas suas veias corra sangue justamente de pessoas que exploraram o ouro, diamante e etc. E para o indígena, aquilo não valia nada. Aquilo não valia nada. E iria continuar sem valer nada. Exato. Porque se não chegasse ninguém aqui, eles continuariam vivendo como nômades, como aborígenes, né? Igual existem muitos lugares ainda no Exato. mundo que tem essa Sim. realidade ainda. Exato. E eles falam, inclusive, que eram várias tribos, né, que viviam Sim. aqui. Então não existia o conceito de nação. Não era existia, tudo uma coisa não, só. não. Eram várias tribos, inclusive inimigas umas das outras, Algumas praticantes de canibalismo, exato. de Antropofagia. Exato. Então, assim, se bobear, se ninguém tivesse vindo pra cá, eles mesmo se acabavam por si só e ia ficar sem nada. De fato. Então, o trabalho civilizatório que foi feito, sabem, Poxa. tem uma... Dentro das crônicas da vida de São José de Anchieta, conta-se que um dia, ao dar extrema unção para uma índia, São José de Anchieta perguntou a ela qual era o seu último desejo. E ela diz assim: eu tenho uma vontade de comer uma sopa de dedinhos de criança. Porque era essa a cultura dos povos que aqui viviam. Não de todos, mas de muitos. Enterrar a criança que nascesse com alguma deformidade. Né? Triste, né? E não se existia um sistema elaborado de escrita. Eram, como nós dissemos aqui, seminômades. Eram civilizações pouco complexas que não tinham esse sentimento de pertença à terra, de uma nação. Não, cada povo era um povo, inimigos entre si. E aquilo ali que foi mais tarde explorado pelos europeus, o ouro, os minerais em geral, aquilo para eles não valia nada. Não valia nada. Então, como eu havia dito, retomando, aquilo foi descoberto décadas depois, não foi roubado porque entendia-se que Portugal e Brasil era uma coisa só, ser investido lá ou ser investido aqui era a mesma coisa, beneficiaria o mesmo povo, e foi muito bem investido aqui, vi de exemplo perto de nós Ouro Preto, e para o elemento indígena aquilo não valia nada.
Então a história do Brasil ela é belíssima. Um outro fatinho interessante. Sabem que Portugal foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Os reis de Portugal, eles não usavam coroa. Eles não usavam coroa. Não se encontra muitos registros de reis, de pinturas de reis de Portugal portando a coroa na cabeça. Mas o dogma da Imaculada Conceição, ele foi proclamado só na virada do século XIX para o século XX, Papa Pio IX, ele proclamou esse dogma, que a Santíssima Virgem ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Mas Portugal, em séculos, essa devoção à Nossa Senhora da Conceição foi cultivada. E os reis de Portugal, eles não usavam a coroa porque consideravam que a coroa pertencia a Nossa Senhora da Conceição. A Universidade de Coimbra, os reis de Portugal proibiam que professores que não crescem na doutrina da Imaculada Conceição lecionassem naquela universidade. Nas soleiras das portas de muitas das casas portuguesas existia uma frase mais ou menos assim: não passe por essa porta quem não crê na Imaculada Conceição. Amaldiçoado seja quem passar por essa porta e não crer na Imaculada Conceição de Maria. Veja, os professores, antes de começarem a lecionar na Universidade de Coimbra, eles tinham que fazer um juramento de que eles defenderiam a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Olha o que é que nós herdamos. O espírito cristão que nós herdamos. E a padroeira do Brasil. E é a padroeira Nossa do Brasil. Senhora da Conceição é a padroeira do Aparecida. Brasil. Eu ia falar sobre isso aqui hoje. Mas é tanta matéria, é tanta coisa bonita, é tanto fatinho milagroso. O nosso país já, nos seus primeiros anos de descoberta, esses missionários que eram enviados para evangelizar aqui, já na costa, o Brasil foi banhado pelo sangue de mártires jesuítas. E isso no século XVI, né? Foi a época que viveu Santa Teresa d'Ávila. Piratas protestantes queriam impedir que a fé católica se expandisse sobre o Brasil, por isso encontraram com navios portugueses que traziam missionários jesuítas para a colônia nova, para a nova descoberta. E esses navios piratas afundaram os navios católicos, mataram os missionários. Esses missionários eles traziam consigo um quadro de Nossa Senhora, mãe do povo romano, mãe do povo de Roma, Mater Populi Romani. E Santa Teresa d'Ávila, lá na Espanha, teve uma visão daqueles missionários subindo para o céu na costa brasileira. Então, aqueles homens, eu tenho certeza, eles ofereceram o sangue deles pelo Brasil, pela evangelização do Brasil, pela cristificação do Brasil. A nossa nação, eles foram todos canonizados, os protomártires brasileiros. E eu tenho certeza que o sangue desses homens e tantos outros que depois vieram, até hoje clama a Deus pela santificação da nossa nação. Nossa terra é uma terra de promessa. Mário disse isso no início hoje. Deus sonhou com a nossa terra. Às vezes a gente olha para a situação do Brasil e se desanima tanto. Mas o nosso país tem uma rainha. Nossa Senhora Aparecida foi coroada como rainha do Brasil. A princesa Isabel, antes de ser exilada para a Europa, ela esteve em Aparecida, doou as joias dela para que se fabricasse uma coroa para Nossa Senhora Aparecida e disse: se um dia, por algum motivo, eu não me sentar no trono brasileiro, que a senhora se sente nele e governe o Brasil por mim. Nosso país não saiu das mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O nosso país não saiu das mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo chagado, que um dia, há séculos atrás, já profetizou sobre a nossa nação no ato fundacional de Portugal. Amém. Lindo.
Não, e eu queria falar tanta coisa, né? O tempo parece que voou. O que aconteceu? A gente sentou aqui, quando eu olhei, já tinha 50 minutos. Mas eu Não, queria mas a gente falar vai ter sobre que marcar isso. vários Sobre, outros. sobre Sinto muito, mas quando vai ter que voltar chegaram muitas aqui, vezes assim, ainda. o desafio deles cruzarem, assim, até nesse propósito, como já era da missão deles, enfrentar e não retroceder. Sim, Eu acho sim, que sim. isso pode ser um incentivo, eu tô falando assim, né, de tudo que foi dito. Até para cruzar os mares e chegar e trazer a salvação para mais pessoas. Claro. E foram os primeiros atos deles aqui, inclusive, né, que eles vieram, celebraram, Pois é, dia evangelizar. 22 chegaram, dia 26 a primeira missa, o primeiro ato oficial que foi feito na nossa nação, hasteamento da cruz e a Santa Missa, olha que bonito. Pois é. Eu acho que assim, fica um aprendizado e um sopro de esperança. Esse é o nosso primeiro episódio desse ano, né? É verdade. Para Que dádiva. para um ano muito complicado, um ano político, né? Eu acho que é tudo providência. A gente tinha vários planos, né, meu amor? É. Para o episódio e eu vejo isso como uma providência de Deus, assim. Para a gente acreditar no nosso país. O que eu escuto de pessoas que querem desistir daqui, eu mesma, né? Eu sou a primeira delas, que falo várias vezes. E o Frei Gilson fala muito sobre isso, né? Eu gosto de algumas colocações dele, ele fala muito isso, né? Que o Brasil, ele tem uma missão muito bonita. Nós somos muito católicos e a fé católica tem expandido, na verdade, assim. Sim. A gente teve um tempo mais silencioso, que às vezes a gente se perdeu, quis modernizar, mas eu acredito que a gente está retomando, né? Uma onda católica impressionante, não é? Graças a Deus. Se nós pegarmos assim 15 anos atrás, algumas coisas que hoje nós estamos experimentando no Brasil, e pelo que eu tenho notícia, isso realmente é só no Brasil, é algo era inimaginável há 15 anos atrás. A Europa está cada dia mais fria, cada dia mais apóstata, vamos dizer assim, né? Sim. Abandonando realmente a fé. Né? Eu vejo pelas coisas que eu leio, pelas coisas que eu estudo. Não lembro quem que eu vi falando da Itália. A Itália, que Sim, é onde sim. está o berço da igreja, né? O Vaticano está ali. E As pessoas cada não querem vez mais menos. ter filho, não querem mais é casar. um país que está sumindo. Sim. Um país extremamente velho, né? As pessoas extremamente muito mais velhas, pouquíssimos filhos. Os filhos que têm Não querem produzir. não querem produzir e não querem saber de igreja. Sim. Então, assim, e a invasão muçulmana na Europa é um negócio absurdo. Vejam que na Itália estão Isso convidando as pessoas para irem para a E Itália. isso me assustou, porque eu não sabia que já existia esse conflito no começo de Portugal. Porque é um movimento que está voltando a acontecer Sim. nesse momento. Dos muçulmanos invadiram invadirem a a Europa de Europa. novo. Exatamente o que aconteceu. Mas a não gente- achar da guarda da fé verdadeira. A gente estava conversando Sim. com o amigo do Tasso, lá na casa do Tasso, e ele tava falando que ele mora na Inglaterra, e ele falou que a Inglaterra hoje já 60%, sei lá, já é território muçulmano. E já lá já Território era sim, não, anglicano, território vamos sim, dizer né? assim. Sim, né? desde o Então século XVI já já não haviam era muito abandonado. católico, mas sim. pelo menos era cristão. Sim. Agora nem cristão mais. Né? Aí em É o que 2011, diz a Sagrada Escritura, né? Um abismo leva a outro. cara, ó, em 2011, quando eu fui na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, aí depois eu fiz um mochilão, passei pela França e tal, e lá, enquanto eu tava em Paris, alguém comentou que tinha um bairro de Paris que era um bairro de muçulmanos. Olha só. E nesse bairro, a lei dentro do bairro é a lei deles, não é a lei de Paris. Sim. Não é a lei francesa, é a lei dos muçulmanos. Isso na Isso em Inglaterra também já é, 2011. sim, sim. Então pensa, de 2011 para cá, o 15 quanto anos. isso já não se Na espalhou ali França, na dentro. Inglaterra, isso já cresceu bastante. Então, assim, a gente já tem viver, já volta a viver, então, é o que você falou. Parece que assim, a esperança do mundo em relação à fé católica é o Brasil, aí a gente vê crescendo na Coreia, né? Na Coreia do Sul. Sim. A Mas África ainda um país também. muito pequeno. Cara, Vários países muitos, da África, a muitos fé países católica em Exatamente. explosão. Por mais que, de fato, tanta coisa para nos desanimar, né? Sim. Mas Infelizmente.
Deus é maior. Sim. E é isso, eu acho que na verdade, eu falo isso muito pro Mário. A gente não pode desistir pelos erros, pelo contrário, nós temos que ser o sopro de esperança, É isso, é isso. mesmo com a humanidade de todos nós, às vezes, dando conta testemunho, falhando, porque na verdade todos estamos na mesma luta, né? Um homem sábio disse certa vez que é na noite que é belo crer no dia. Crer no dia enquanto tudo está claro é fácil. O belo de se crer no dia é no auge da noite. Então é isso. É isso. Verdade. Você vai ter que vir aqui mais vezes. Sinto lhe dizer, mas você vai ter À que voltar pra disposição. gente continuar, inclusive, terminar mais. Tem muita coisa pra gente falar ainda do Tem Brasil. 500 anos de história aí, né? Agora, temos que falar das cruzadas, né? Tem muita coisa pra gente poder desmistificar isso, que as pessoas aprendem na escola e que, assim, os nossos filhos ainda são pequenos e, graças a Deus, estão numa escola que não é isso que eles vão aprender. Mas, querendo ou não, eles vão conviver, eles vão ter outros amigos, eles vão conviver com outras pessoas que aprendem nas escolas deles que isso aqui não vale nada, que a igreja é opressora, que aí os cruzados eram assassinos e que a igreja só quer roubar, enfim. Então a gente tem que desmistificar isso né, desse povo e aproveitar esse renascimento mesmo da igreja aqui no Brasil. E aí, Gustavo, a gente queria que você desse uma palavrinha final, né, amor? Eu quero a palavrinha final, mas eu quero falar outra coisa Ah. também. Primeiro, é porque você ainda é professor particular. Sim, Então, sim. deixa o seu contato, seu Instagram. Ah, muito Antes bem. do recado, eu gostaria que você falasse. Quem quiser aprender, às vezes não tem oportunidade de estar no Claro, colégio. claro. Eu conheço várias pessoas que têm interesse pela verdade, mas não conseguem no colégio. Quem sabe a aula particular, se aprofundar, até para adultos, né? Eu não sei Sim, como que consegue te contactar. sim. Bom, meu Instagram é @profgustavoh. @profgustavoh. Recentemente nós lançamos 2 cursos voltados para crianças. O curso que é História. Crianças de 7 a 14 anos. Nesse curso, a criança vai aprender a ter uma noção básica, né, do que é essa disciplina, a importância de se estudar essa disciplina, que a história realmente não é somente uma sucessão de fatos, é o palco da providência de Deus na vida dos homens. Algumas noções básicas de geografia, que eu, pessoalmente, tenho uma história. Eu vim de uma família, de onde é que eu vim? Meu bairro. Qual é a história do meu bairro? E o outro curso é o curso História Sagrada para Crianças, esse sim voltado para crianças de 10 a 14 anos. Nesse curso nós vamos ler e nos aprofundar nessa obra de mesmo nome de São João Bosco, História Sagrada. Então foi uma obra escrita por esse santo, um santo educador, justamente para ensinar história às crianças do oratório, aquela obra fundada por ele. E ele escreveu esse livro e é encantador, sabe? É uma obra realmente encantadora. Nós estamos, então, oferecendo esse curso também para adultos também que procurarem. Nós temos algumas possibilidades. Então, quem tiver interesse pode me procurar no Instagram. Sempre faço também alguma coisa referente à educação, referente à história. Quem tem alguma curiosidade sobre esses assuntos, me siga lá, por favor. E agora sim, né? Agora tá na hora do recado final. Assim, é uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando até aqui, de esperança mesmo. Qual que o que você poderia nos passar de mensagem final para fechar o podcast, para trazer esperança no Brasil, como Cristo sonhou, né? Eu começo, portanto, com aquela mesma frase que eu já citei anteriormente. É no auge da escuridão, é no meio da noite que é belo se crer no dia, que é belo se crer na luz. Por altos e baixos que a nossa nação possa passar, mais do que a revolta, mais do que as queixas, nós brasileiros, nós, filhos dessa terra, a nós compete corresponder com os desígnios que Deus tem para o nosso país. Nosso país é composto por
pessoas por nós. Muita fidelidade a Deus, comunhão frequente, devoção fervorosa a Nossa Senhora, fidelidade extrema, extrema, até as últimas consequências à Santa Igreja, confiança que no momento certo, a Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, fará com que todos esses planos de Deus a respeito do nosso país se tornem realidade, se concretizem. Amém. 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 Muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo, Gustavo. Nós vamos marcar de novo, pode ficar tranquilo. E, pessoal, a gente quer agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco, que vão acompanhar esse episódio. Não posso deixar de dizer, né, eu esqueci de falar no início do episódio, se inscreva no nosso canal, curte, né, vão curtir aqui esse episódio e principalmente compartilhar. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, porque todo mundo precisa de conhecer a verdadeira história do nosso país. Vamos deixar aqui na descrição do episódio os contatos do Gustavo, os contatos da Dádiva. Quem quiser nos ajudar, né, nesse projeto, vamos deixar também aqui na descrição. É o nosso primeiro episódio aqui de 2026, tirando esse período de férias, mas agora, se Deus quiser, teremos mais episódios, inclusive com o Gustavo, se Deus quiser, vai voltar mais vezes para a gente continuar essa longa jornada da história do nosso país, né? E fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima.